Carl Jung, um dos mais profundos pensadores da psicologia, nos presenteou com uma ideia transformadora. Dentro de cada um de nós existe um mundo oculto, um território misterioso e rico, onde reside a chave para compreender quem realmente somos. Esse mundo interior não é acessível aos olhos físicos, como uma paisagem que podemos observar com um simples olhar. Em vez disso, ele se manifesta como uma presença sutil, uma voz sussurrante que ecoa em nosso peito, chamando-nos para explorar além da superfície superficial da vida cotidiana. É uma convocação silenciosa, mas poderosa, que nos convida a mergulhar nas profundezas de nossa própria existência, onde estão guardadas as respostas para as perguntas mais essenciais. Quem sou eu? O que realmente desejo? Por que me sinto assim? No entanto, vivemos em um mundo que raramente nos incentiva a ouvir esse chamado. Nossa sociedade, com sua pressa incessante, suas distrações tecnológicas e suas demandas externas, parece projetada para nos manter focados no exterior. Somos bombardeados por mensagens que nos dizem para buscar validação em conquistas materiais, nas opiniões alheias ou em papéis sociais que muitas vezes não refletem quem somos de verdade. Pense por um momento. Quantas vezes você checou seu celular hoje, buscando uma notificação, uma curtida ou uma mensagem que, no fundo, não muda nada em sua essência? Quantas vezes você se pegou correndo de uma tarefa para outra, sem parar para perguntar se essas ações estão alinhadas com o que realmente importa para você? Essa é a armadilha moderna. Somos ensinados a procurar respostas fora de nós mesmos, como se a felicidade ou o propósito fossem produtos que podemos adquirir em uma loja ou encontrar em um tutorial na internet. Jung, com sua sabedoria atemporal, nos oferece uma perspectiva radicalmente diferente. Ele nos convida a fazer uma pausa, a desacelerar e a voltar nossa atenção para dentro. Esse movimento de introspecção não é apenas um ato de coragem, mas uma revolução pessoal. Parar, em um mundo que valoriza a produtividade acima de tudo, é quase um ato de rebeldia. Olhar para dentro, em vez de buscar respostas externas, é reconhecer que a verdadeira fonte de clareza e equilíbrio está dentro de nós mesmos. Talvez você já tenha experimentado momentos em que essa necessidade de introspecção se fez sentir. Talvez tenha sido uma sensação de desconexão, como se você estivesse vivendo uma vida que não parece totalmente sua. Talvez tenha sido um vazio que surge ao final de um dia agitado, quando, apesar de todas as tarefas cumpridas, algo dentro de você sussurra que falta significado. Essa desconexão, segundo Jung, não é um acaso. Ela acontece porque esquecemos como ouvir a nós mesmos. Dentro de cada um de nós existe uma parte sábia e intuitiva, uma essência que guarda as respostas para as perguntas que nos atormentam. Mas, com o tempo, aprendemos a ignorá-la. Desde a infância, somos moldados por expectativas externas, dos pais, professores, amigos e, mais tarde, da sociedade como um todo. Somos ensinados a priorizar o que os outros esperam de nós, a nos encaixar em moldes que nem sempre respeitam nossa individualidade. Como resultado, perdemos o contato com aquela voz interior, aquele guia interno que Jung acreditava ser a chave para uma vida autêntica. Pense em um momento em que você se sentiu preso em um ciclo de emoções que não conseguia explicar. Talvez tenha sido uma irritação recorrente que surge em certas situações, ou uma tristeza que aparece sem motivo aparente. Talvez você tenha se encontrado em relacionamentos que, apesar de todos os esforços, não trazem a conexão ou a plenitude que você deseja. Ou quem sabe você já olhou para sua rotina diária, trabalho, compromissos, responsabilidades, e se perguntou: é só isso? Há algo mais que estou perdendo? Essas experiências, por mais desconfortáveis que sejam, não são aleatórias. Elas são sinais, mensagens do seu inconsciente tentando chamar sua atenção. Jung nos ensina que essa desconexão não afeta apenas nossas emoções. Ela se espalha como uma onda, impactando cada aspecto da nossa vida. Nossas decisões tornam-se menos alinhadas com nossos verdadeiros desejos, porque estamos mais focados em agradar os outros ou em atender às expectativas externas.
Nossos relacionamentos podem se tornar superficiais ou insatisfatórios, porque não estamos nos conectando a partir de um lugar de autenticidade. Até mesmo nossa saúde física pode sofrer, pois o peso emocional de ignorar nossa verdade interna se manifesta no corpo, seja como cansaço crônico, dores inexplicáveis ou uma sensação constante de esgotamento. O verdadeiro desafio, como Jung apontou, não está em consertar o que está fora de nós, o trabalho, os relacionamentos, as circunstâncias. O verdadeiro desafio é ter a coragem de enfrentar o que ignoramos dentro de nós mesmos. Jung chamou esse processo de integração da sombra, um conceito que está no cerne de sua filosofia. A sombra, para Jung, é composta por todas as partes de nós que reprimimos ou negamos, emoções que consideramos inaceitáveis, medos que evitamos enfrentar, desejos que enterramos por vergonha ou culpa. Imagine a sombra como uma gaveta trancada em sua mente, onde você guardou tudo que não queria mostrar ao mundo ou até mesmo admitir para si mesmo. Essa gaveta não desaparece só porque você a ignora. Pelo contrário, ela acumula energia, e essa energia reprimida começa a se manifestar de maneiras inesperadas, em explosões de raiva, em padrões autodestrutivos ou em uma sensação persistente de insatisfação. Integrar a sombra não significa apenas abrir essa gaveta, mas examiná-la com coragem e curiosidade. Significa reconhecer que essas partes reprimidas, a raiva, o medo, a vulnerabilidade, não são inimigas, mas partes essenciais de quem você é. Encarar a sombra exige que você enfrente sua própria vulnerabilidade, que admita seus erros e, o mais difícil, que assuma responsabilidade por sua própria jornada. Pense em um momento em que você sentiu um desconforto profundo, talvez ao final de um dia, quando a quietude revelou um vazio que você não sabia explicar. Ou talvez tenha sido o cansaço que surge após interagir com certas pessoas, aquelas que parecem drenar sua energia sem motivo aparente. Talvez você já tenha sentido uma resistência interna, um bloqueio que aparece sempre que tenta mudar algo em sua vida, seja abandonar um hábito, buscar um novo caminho ou simplesmente ser mais verdadeiro consigo mesmo. Esses momentos, segundo Jung, não são caprichos da sua mente. Eles são sinais do seu inconsciente, tentando se comunicar com você. Jung acreditava que o inconsciente não fala por meio de palavras claras, como uma conversa direta. Em vez disso, ele usa um idioma secreto, feito de símbolos, sonhos e emoções. É como se o inconsciente fosse um artista, pintando mensagens em sua alma com cores vibrantes, às vezes suaves, às vezes intensas. Para decifrar essas mensagens, precisamos aprender a ouvir, a prestar atenção às sensações que surgem em nosso corpo, às emoções que atravessam nosso coração, aos sonhos que visitam nossas noites. Cada vez que ignoramos esses sinais, nos desconectamos um pouco mais de nós mesmos. Essa desconexão se acumula como um peso invisível, um fardo que carregamos sem perceber, mas que sentimos em cada passo. Esse peso invisível se manifesta de muitas formas. Talvez seja a exaustão que você sente mesmo depois de uma noite de sono. Talvez seja a dificuldade de tomar decisões simples, porque você está tão desconectado de seus próprios desejos que não sabe mais o que quer. Ou talvez seja a tendência de priorizar as necessidades dos outros acima das suas, acreditando que isso é o certo, que é um ato de bondade ou responsabilidade. Muitas vezes, aprendemos desde cedo que ser bom significa colocar os outros em primeiro lugar, mesmo que isso signifique sacrificar nossa própria felicidade. Mas Jung nos desafia a questionar essa crença. Ele nos lembra que, para viver uma vida plena, precisamos aprender a nos priorizar, não como um ato de egoísmo, mas como um ato de amor próprio, de respeito pela nossa própria existência, que é um ato de bondade. Desde pequenos, somos ensinados que colocar as necessidades dos outros acima das nossas é uma virtude, um sinal de generosidade e responsabilidade. Crescer em um ambiente que valoriza o sacrifício pessoal pode nos levar a acreditar que priorizar a nós mesmos é errado, que é um ato de egoísmo. No entanto, Carl Jung, com sua sabedoria profunda sobre a psique humana, nos oferece uma perspectiva transformadora. Para curar nossa vida emocional, precisamos aprender a nos colocar em primeiro lugar.
Essa ideia não implica ignorar os outros ou desrespeitar suas necessidades. Pelo contrário, é um reconhecimento de que, sem cuidar de nós mesmos, sem nutrir nossa própria essência, não temos a energia ou a clareza necessárias para oferecer algo verdadeiro e significativo ao mundo. Priorizar a si mesmo é, na essência, um ato de amor próprio, uma prática que Jung considerava indispensável para viver de forma plena e autêntica. Amor próprio, no entanto, é frequentemente mal compreendido. Em uma era de redes sociais e frases motivacionais, ele pode parecer um conceito superficial, reduzido a gestos esporádicos como tomar um café em um momento de pausa ou postar uma selfie com uma legenda inspiradora. Mas, para Jung, amor próprio é muito mais do que isso. É um compromisso profundo, quase sagrado, com a sua própria existência. É um pacto que você faz consigo mesmo para honrar quem você é, para respeitar suas emoções, seus limites e seus desejos mais verdadeiros. Pense no amor próprio como a raiz de uma árvore. Sem raízes fortes, a árvore não pode crescer, não pode florescer, não pode suportar as tempestades. Da mesma forma, sem amor próprio, sua vida emocional fica vulnerável, suscetível ao peso das expectativas externas e das demandas alheias. Na prática, amor próprio se traduz em escolhas conscientes e, muitas vezes, desafiadoras. Significa aprender a estabelecer limites claros, a dizer não quando algo não está alinhado com seus valores ou quando você simplesmente não tem energia para oferecer. Imagine uma situação em que um colega de trabalho pede sua ajuda em um projeto, mas você já está sobrecarregado. Por hábito, você pode se sentir obrigado a aceitar, temendo parecer desleal ou pouco colaborativo. Mas dizer não nesse momento, com firmeza e respeito, é um ato de amor próprio. É reconhecer que sua energia é limitada, que você merece proteger seu bem-estar. Esse não é uma rejeição aos outros, mas uma afirmação do seu próprio valor. Mais do que estabelecer limites, amor próprio é dar a si mesmo a permissão para ser quem você realmente é, sem máscaras, sem pretensões, sem a necessidade de se moldar para agradar os outros. Quantas vezes você já escondeu uma opinião por medo de ser julgado? Quantas vezes reprimiu uma emoção, como tristeza ou raiva, porque achava que ela não era adequada? Ou talvez você tenha adiado um sonho, como mudar de carreira ou explorar uma paixão criativa, porque parecia impraticável ou porque outros não o apoiariam. Essas escolhas, embora comuns, nos afastam da autenticidade. Jung acreditava que viver com máscaras, aquelas personas que criamos para nos encaixar na sociedade, pode ser útil em certos contextos, mas, quando se tornam permanentes, elas nos desconectam da nossa essência. Ser autêntico é tirar essas máscaras, é abraçar suas imperfeições, suas paixões, suas verdades, mesmo que isso signifique ser vulnerável. Jung dizia que só quando nos permitimos ser autênticos podemos encontrar o equilíbrio emocional que tanto buscamos. A autenticidade é como encontrar o ponto de equilíbrio em uma balança. Quando você vive de acordo com quem realmente é, há uma sensação de harmonia, de paz interior, que não depende das circunstâncias externas. Mas alcançar esse equilíbrio não é um processo simples. Ele exige coragem, porque implica abrir mão do que não nos pertence mais. Às vezes, isso significa deixar ir pessoas que, embora tenham sido importantes em um momento da sua vida, já não caminham na mesma direção que você. Talvez seja um amigo que constantemente desvaloriza seus esforços, ou um parceiro que não respeita seus limites. Soltar essas conexões pode ser doloroso, mas é também libertador, porque permite que você redirecione sua energia para relacionamentos que o elevam. Outras vezes, desapegar-se significa abandonar hábitos que, embora familiares, estão sabotando seu crescimento. Pense em padrões como a autocrítica excessiva, que faz você duvidar de cada decisão, ou a tendência de procrastinar seus sonhos, adiando indefinidamente algo que poderia trazer alegria e propósito à sua vida. Em alguns casos, o desapego pode até envolver deixar ir sonhos antigos, aqueles que você perseguiu por anos, mas que, ao refletir, percebe que não refletem mais quem você é hoje.
Talvez você sonhasse com uma carreira específica porque ela parecia prestigiosa, mas agora percebe que seu coração está em outro lugar. Soltar esse sonho não é uma derrota, é um ato de honestidade consigo mesmo, uma escolha de alinhar sua vida com sua verdade atual. Jung oferece uma metáfora poderosa para esse processo. Imagine que sua vida é um jardim. Nesse jardim, há flores vibrantes que representam sua essência, seus talentos, seus valores, sua capacidade de amar e criar. Mas também há ervas daninhas, aquelas coisas que consomem seus recursos sem contribuir para seu florescimento. Essas ervas daninhas podem ser relacionamentos tóxicos, que drenam sua energia com críticas ou demandas constantes. Podem ser padrões autodestrutivos, como a necessidade de agradar a todos ou a crença de que você não é bom o suficiente. Ou podem ser medos não resolvidos, que o mantêm preso em uma zona de conforto que, na verdade, é tudo menos confortável. Se você permite que essas ervas daninhas cresçam sem controle, elas roubam os nutrientes do solo, seu tempo, sua atenção, sua vitalidade, sufocando as flores que poderiam florescer. Soltar essas ervas daninhas é um ato de coragem. É como entrar no jardim com uma tesoura de poda, sabendo que cada corte, embora doloroso, é necessário para a saúde do todo. Pense em um hábito que você sabe que precisa abandonar, como passar horas nas redes sociais comparando-se com os outros. No momento em que você decide reduzir esse tempo e investir em algo que o nutre, como ler, meditar ou conversar com alguém que o inspira, pode sentir um vazio temporário, uma resistência interna. Mas esse vazio é, na verdade, um espaço novo, um terreno fértil onde algo mais alinhado com sua essência pode crescer. O mesmo acontece com relacionamentos ou sonhos que não servem mais. Soltá-los é abrir espaço para conexões mais autênticas, para paixões que refletem quem você é agora. Esse ato de desapego também é um exercício de confiança. Confiança de que, ao liberar o que não ressoa mais, você está preparando o caminho para algo novo e melhor. É como limpar um armário abarrotado. No início, pode ser difícil decidir o que jogar fora, especialmente se você está apegado a certas peças por razões sentimentais. Mas, quando você finalmente cria espaço, percebe que pode trazer coisas novas, roupas que combinam com seu estilo atual, objetos que realmente têm significado. Na vida, esse espaço novo pode ser preenchido por pessoas que o apoiam, por oportunidades que o desafiam a crescer, ou simplesmente por uma sensação de leveza e liberdade que vem de viver de forma autêntica. Jung nos lembra que esse processo de priorizar a si mesmo, de cultivar amor próprio e soltar o que não serve mais, é a chave para desbloquear nosso potencial. Quando você escolhe honrar suas necessidades, quando decide que sua autenticidade é inegociável, você começa a construir uma vida que reflete sua verdade mais profunda. E, nesse processo, você não apenas se transforma, mas também cria um terreno fértil para que coisas novas e belas floresçam, um jardim onde sua essência pode brilhar sem obstáculos. Esse processo de desapego, de soltar o que não mais ressoa com sua essência, é uma das etapas mais transformadoras na jornada de autoconhecimento. No entanto, é essencial estar preparado para o fato de que nem todos ao seu redor compreenderão ou apoiarão essa escolha. Quando você começa a priorizar suas próprias necessidades, a estabelecer limites claros e a viver de acordo com sua verdade interior, é comum que algumas pessoas reajam com resistência. Talvez um amigo próximo o acuse de estar sendo egoísta por reservar tempo para si mesmo em vez de atender às suas demandas. Talvez um familiar tente, de forma sutil ou direta, fazer você sentir culpa por dizer não a um compromisso que não se alinha com seus valores. Ou talvez colegas de trabalho questionem sua decisão de deixar um projeto que não o satisfaz, interpretando sua escolha como falta de comprometimento. Essas reações, embora possam ser dolorosas, são parte do processo, pois refletem as expectativas que os outros projetam sobre você e, muitas vezes, o desconforto que sentem quando você desafia o papel que eles esperam que você desempenhe. Pense em um momento em que você tomou uma decisão que parecia certa para você, mas que gerou críticas ou mal-entendidos. Talvez você tenha optado por recusar um convite para um evento social porque precisava de um momento de solitude para recarregar suas energias, e alguém interpretou isso como desinteresse ou arrogância.
Ou talvez você tenha decidido se afastar de um relacionamento que, embora estável, não nutria sua alma, e enfrentou comentários que questionavam sua escolha, como você está jogando algo bom fora. Essas situações podem abalar sua confiança, porque, como seres humanos, temos uma inclinação natural a buscar aceitação e validação. Queremos ser vistos como pessoas que não decepcionam, que mantêm a harmonia. Mas é exatamente nesses momentos de resistência externa que a lição mais poderosa de Carl Jung se torna clara. O mundo exterior é um espelho do seu mundo interior. Jung acreditava que a realidade que vivenciamos, nossas interações, nossos relacionamentos, as oportunidades que cruzam nosso caminho, é, em grande parte, um reflexo do que está acontecendo dentro de nós. Se o seu mundo interior está marcado por confusão, insegurança ou repressão, é provável que você atraia experiências que reforcem esses estados. Amizades que geram tensão, ambientes de trabalho que parecem sufocantes, ou uma sensação persistente de que algo está faltando, mesmo quando tudo parece bem por fora. Por outro lado, quando você cultiva a paz, clareza e autenticidade dentro de si, o mundo exterior começa a responder de forma diferente. Você começa a atrair pessoas que respeitam seu espaço e valorizam sua essência. Experiências que antes pareciam distantes tornam-se possíveis, e a vida começa a fluir com uma harmonia que reflete o equilíbrio que você encontrou internamente. Essa ideia do mundo exterior como um espelho pode ser observada nos detalhes da sua vida cotidiana. Imagine uma pessoa que vive constantemente se sacrificando pelos outros, sempre colocando as necessidades alheias acima das suas. Ela pode notar que seus relacionamentos são desequilibrados. Ela dá muito, mas recebe pouco em troca. Ou talvez sinta um vazio que não explica, mesmo estando cercada de pessoas. Agora, imagine que essa pessoa começa a mudar. Ela reserva tempo para atividades que a fazem feliz, como pintar, caminhar na natureza ou simplesmente refletir em silêncio. Ela aprende a dizer não quando algo não ressoa com ela, mesmo que isso cause desconforto inicial. Com o tempo, algo notável acontece. Ela começa a atrair conexões mais genuínas, pessoas que a inspiram e a apoiam, em vez de drená-la. O mundo exterior mudou porque ela transformou seu mundo interior primeiro. Essa é a essência do ensinamento de Jung. A cura começa dentro de você, e o que você projeta internamente molda a realidade que você experimenta. Quando você decide trilhar esse caminho de autenticidade, não precisa gastar energia tentando convencer os outros de que suas escolhas são válidas. Não é necessário justificar porque você precisa de tempo para si, porque decidiu mudar de direção ou porque está deixando para trás algo que não faz mais sentido. Sua única responsabilidade é caminhar com determinação, confiando que, ao honrar sua verdade, você está alinhando sua vida com um propósito maior. Essa confiança é como uma âncora em meio à tempestade. Mesmo quando as críticas vêm, quando as dúvidas surgem ou quando o mundo parece resistir, ela o mantém firme no seu caminho. E é exatamente nesse momento, quando você escolhe se priorizar, que algo quase mágico começa a acontecer. Sua energia muda. É como se uma luz interna, que antes estava ofuscada por camadas de medo, culpa ou insegurança, começasse a brilhar com mais intensidade. Você já sentiu isso em algum momento? Talvez tenha sido depois de uma decisão corajosa, como deixar um emprego que o esgotava ou expressar uma verdade que você guardava há anos. De repente, você se sente mais leve, mais vivo, como se tivesse recuperado uma parte de si mesmo que estava adormecida. Essa mudança de energia não passa despercebida. Ela altera a forma como você se move pelo mundo, como interage com os outros e, mais importante, como enxerga a si mesmo. Sua perspectiva se amplia, e o que antes pareciam obstáculos intransponíveis, um desafio profissional, um conflito pessoal, uma meta que parecia fora de alcance, agora aparecem como oportunidades disfarçadas, convites para crescer e se aproximar da sua melhor versão. Pense na sua vida como uma casa com muitas janelas. Quando você está desconectado de si mesmo, é como se essas janelas estivessem cobertas por cortinas pesadas, bloqueando a luz e limitando sua visão. Você só consegue ver os problemas, as limitações, as razões para ficar onde está.
Mas, quando você começa a se priorizar, é como se começasse a abrir essas cortinas, uma a uma. A luz entra, e você percebe que o mundo lá fora é muito maior do que imaginava. Um problema no trabalho, que antes parecia um beco sem saída, agora revela possíveis soluções ou até uma chance de explorar um novo caminho. Um conflito com alguém próximo, que antes o consumia, agora se torna uma oportunidade para praticar a comunicação honesta e estabelecer limites saudáveis. Essa mudança de perspectiva é o resultado de estar mais conectado consigo mesmo, de viver a partir de um lugar de clareza e autenticidade. Jung chamava esse fenômeno de sincronicidade um conceito que descreve aqueles momentos em que tudo parece se encaixar perfeitamente, como se o universo estivesse orquestrando eventos a seu favor. Talvez você já tenha experimentado isso, um encontro inesperado com alguém que traz exatamente a orientação que você precisava, uma oportunidade que surge no momento em que você está pronto para agarrá-la, ou uma ideia que aparece do nada e resolve um problema que o atormentava. Esses momentos não são apenas coincidências felizes, como muitas vezes pensamos. Para Jung, a sincronicidade é o resultado de estar alinhado consigo mesmo, de viver em harmonia com sua essência mais profunda. Quando você está em sintonia com seu mundo interior, suas escolhas, pensamentos e ações criam uma espécie de ressonância com o mundo ao seu redor, como as cordas de um violão que vibram em perfeita harmonia. Imagine que você decide, por exemplo, reservar uma manhã por semana para algo que realmente ama, como escrever um diário ou praticar yoga. No início, pode parecer um pequeno gesto, algo que você precisa encaixar em uma agenda já cheia. Mas, à medida que você se compromete com essa prática, começa a notar mudanças sutis. Você se sente mais presente, mais confiante nas suas decisões. E então, de forma quase mágica, outras áreas da sua vida começam a se alinhar. Talvez você receba um convite para um workshop que complementa sua nova paixão, ou conheça alguém que compartilha seus interesses e o inspira a ir além. Esses eventos não são acasos, são reflexos do seu compromisso com sua própria verdade. É como se, ao priorizar a si mesmo, você estivesse enviando um sinal ao universo: estou pronto para viver de forma autêntica. E o universo, em resposta, começa a trazer experiências que reforçam essa escolha. A sincronicidade, como Jung a descrevia, é um lembrete de que estamos conectados a algo maior, não apenas ao nosso inconsciente, mas ao fluxo da vida em si. Quando você vive de acordo com sua verdade, você entra em sintonia com essa força maior, e o mundo responde de maneiras que parecem quase milagrosas. Mas, como Jung enfatizava, essa magia não é a obra do acaso. Ela é o resultado de um trabalho interno, de uma escolha consciente de se priorizar, de alinhar suas ações com seus valores mais profundos. Cada passo que você dá nesse caminho, cada não que diz, cada momento que reserva para si, cada decisão de honrar sua essência, é como ajustar uma bússola interna. E, com essa bússola apontando para sua verdade, você começa a navegar pela vida com uma clareza e uma confiança que transformam tudo ao seu redor. A mudança que você anseia, aquela que promete alinhar sua vida com sua verdade mais profunda, não acontecerá de forma instantânea ou sem esforço. Carl Jung, com sua visão profunda da psique humana, nos alerta que a jornada de autoconhecimento é uma empreitada complexa, repleta de nuances e exigências. Não é um caminho linear, com marcos claros ou recompensas imediatas. Pelo contrário, Jung comparava essa jornada a uma descida a um oceano profundo, um reino vasto e enigmático dentro de você, onde mistérios e desafios coexistem com tesouros escondidos. Assim como um mergulhador que se aventura nas profundezas do mar, você precisará enfrentar o desconhecido, confrontar aspectos de si mesmo que podem ser desconfortáveis ou até dolorosos, mas também descobrirá forças que nunca imaginou possuir, talentos que estavam adormecidos e uma sabedoria interna que sempre esteve lá, pacientemente esperando o momento em que você estaria pronto para acessá-la. Imagine-se equipando-se para esse mergulho. Na superfície, o oceano pode parecer acolhedor, com suas ondas suaves e a luz do sol refletindo na água. Mas, à medida que você mergulha mais fundo,
A luz começa a diminuir, e você se depara com escuridão, correntes imprevisíveis e formas que não consegue identificar imediatamente. Essas formas podem ser emoções que você reprimiu por anos, uma raiva que nunca expressou, uma tristeza que escondeu até de si mesmo, ou um medo que evitou enfrentar. Encarar essas partes de si não é uma tarefa fácil. Pode haver momentos em que você sinta o impulso de voltar à superfície, de retornar ao conforto do conhecido, onde as coisas parecem mais seguras. Mas Jung nos ensina que é precisamente nessas profundezas, nesses encontros com o desconforto, que a transformação acontece. Cada emoção que você acolhe, cada sombra que você ilumina com a luz da sua consciência, é um passo em direção à sua verdadeira essência, aquela versão de si mesmo que é livre das expectativas externas e das máscaras que você usou para se adaptar ao mundo. Pense em uma experiência em que você tentou mudar algo em sua vida, talvez abandonar um hábito que o prejudicava, como passar horas nas redes sociais, ou buscar um sonho que exigia coragem, como iniciar um projeto criativo ou mudar de carreira. No início, você pode ter sentido uma onda de entusiasmo, uma certeza de que estava no caminho certo. Mas, com o tempo, é provável que tenha encontrado obstáculos internos, uma voz crítica que questionava sua capacidade, um medo de falhar que o fazia hesitar, ou até uma sensação de cansaço que tornava cada passo mais pesado. Essas resistências são as correntes do oceano de Jung, os desafios que emergem quando você se aventura além do superficial. A tentação de desistir pode ser forte, mas cada vez que você escolhe persistir, cada vez que enfrenta essas dúvidas com curiosidade em vez de julgamento, você descobre algo novo sobre si mesmo, uma resiliência que o surpreende, uma clareza que ilumina suas escolhas, uma força que o capacita a seguir em frente. Jung enfatizava que essa jornada para dentro de si não é sobre chegar a um destino final, como se houvesse um momento em que você pudesse declarar: agora estou completo, cheguei ao fim. Pelo contrário, é um processo contínuo, um eterno tornar-se. A vida, para Jung, é um fluxo constante de crescimento e transformação, como um rio que nunca para de correr, moldando a paisagem à medida que avança. Imagine sua vida como uma escultura em progresso, onde cada golpe do cinzel, cada experiência, cada escolha, cada erro, contribui para a forma final. Nessa visão, o objetivo não é alcançar a perfeição, como se você pudesse eliminar todas as suas falhas ou se tornar uma versão idealizada de si mesmo. O objetivo é abraçar a totalidade de quem você é, com todas as suas luzes e sombras, suas forças e vulnerabilidades, suas conquistas e contradições. Abraçar essa totalidade significa aceitar que você é um ser em evolução, cheio de paradoxos, e que isso é não apenas normal, mas essencial para a sua humanidade. Talvez você seja alguém que, em um momento, se sente confiante e cheio de energia, mas, em outro, é tomado por inseguranças ou dúvidas. Talvez você tenha dias em que suas intenções são claras e outros em que se sente perdido, sem saber qual caminho seguir. Jung nos lembra que essas contradições não são defeitos a serem corrigidos, elas são parte do que torna você único. Pense em um mosaico, composto por milhares de pequenos pedaços de vidro, cada um com sua cor e textura. Alguns pedaços são brilhantes, outros opacos, mas juntos eles formam uma imagem bela e complexa. Da mesma forma, suas contradições, sua coragem e seus medos, sua clareza e suas dúvidas, formam um mosaico da sua existência, e aceitá-las é um ato de amor próprio, uma celebração da sua jornada. Talvez o maior presente dessa jornada de autoconhecimento seja a liberdade. Não a liberdade de evitar dificuldades ou de viver uma vida sem erros, mas uma liberdade mais profunda e significativa. A liberdade de ser quem você realmente é, sem medo de ser julgado ou rejeitado. É a liberdade de tirar as máscaras que você usou para se encaixar nos papéis que a sociedade, a família ou os amigos esperavam que você desempenhasse. É a liberdade de expressar suas emoções, alegria, tristeza, raiva, sem vergonha, sabendo que todas elas fazem parte de quem você é. É a liberdade de cometer erros e vê-los não como falhas, mas como lições que o ajudam a crescer. E, acima de tudo, é a liberdade de viver uma vida que seja verdadeiramente sua, uma vida que reflita seus valores, suas paixões, sua essência única.
Imagine como seria viver com essa liberdade. Pense em acordar cada dia com a certeza de que suas escolhas, por mais simples que sejam, estão alinhadas com sua verdade. Talvez isso signifique reservar uma hora para pintar, mesmo que ninguém mais entenda por que isso é tão importante para você. Talvez signifique dizer não a uma obrigação que não ressoa com sua alma, sem carregar o peso da culpa. Ou talvez signifique perseguir um sonho que parece ousado, como viajar para um lugar novo, iniciar um negócio ou retomar um hobby que você abandonou anos atrás, confiando que, mesmo que o caminho seja incerto, ele é seu. Essa liberdade é transformadora, porque permite que você viva com autenticidade, com uma leveza que vem de saber que sua vida é uma expressão da sua essência. Jung nos ensina que as respostas que você procura, sobre quem você é, o que realmente deseja, como encontrar paz e propósito, não estão no mundo exterior. Elas não estão nas aprovações dos outros, nas conquistas materiais ou nas validações que muitas vezes buscamos para nos sentirmos completos. Essas respostas estão dentro de você, como estrelas brilhando em um céu noturno, esperando que você tenha coragem de olhar para elas. Mas acessá-las exige bravura. Bravura para mergulhar nas profundezas do seu ser, para enfrentar as partes de si que podem ser difíceis de aceitar, para colher tanto as sombras quanto as luzes que compõem quem você é. É um ato de coragem escolher essa jornada, sabendo que ela será desafiadora, que haverá momentos de dúvida e vulnerabilidade, mas também confiando que cada passo leva mais perto de si mesmo. Pense na sua alma como uma biblioteca antiga, cheia de livros que você ainda não leu. Cada livro contém uma história, uma memória, uma emoção, um sonho, que faz parte de quem você é. Alguns desses livros podem ser difíceis de abrir, com páginas que trazem lembranças dolorosas ou verdades que você evitou. Outros podem conter capítulos de alegria, criatividade ou força que você esqueceu que possuía. Cada vez que você pega um desses livros, cada vez que escolhe explorar uma parte de si mesmo, você descobre algo novo. Talvez seja uma memória que explica por que você tem certos padrões de comportamento. Talvez seja um desejo que você reprimiu por medo do fracasso. Ou talvez seja simplesmente uma sensação de paz, uma conexão profunda com sua essência. Esses são os tesouros que Jung descrevia, e eles estão esperando que você tenha coragem de encontrá-los. Essa jornada, como Jung nos lembra, não é sobre alcançar um ponto final onde tudo está resolvido. É sobre aprender a apreciar o processo, a encontrar beleza no ato de se tornar. Cada decisão que você toma para se conhecer melhor, cada momento em que escolhe ser fiel a si mesmo, é um passo em direção a uma vida mais plena. E, nesse processo, você não apenas encontra respostas, mas também descobre a liberdade de viver sem medo, de abraçar sua totalidade e de criar uma vida que é, em todos os sentidos, verdadeiramente sua. Então, como dar o primeiro passo nessa jornada de autoconhecimento, nessa busca por uma vida que seja verdadeiramente sua? Carl Jung, com sua sabedoria atemporal, nos oferece uma orientação simples, mas profunda. Comece ouvindo a si mesmo. Não se trata de ouvir as vozes externas, as opiniões dos outros, as expectativas da sociedade, ou até mesmo aquela voz crítica interna que muitas vezes nos sabota. Ouvir a si mesmo é um ato de presença, um compromisso de se conectar com o que está vivo dentro de você, com as mensagens sutis que seu coração e sua alma estão tentando comunicar. É como sintonizar um rádio antigo, ajustando cuidadosamente o dial até encontrar a frequência certa, aquela que traz clareza em meio ao ruído. Esse processo exige silêncio, paciência e, acima de tudo, coragem, porque as verdades que emergem nem sempre são confortáveis. Elas podem desafiar suas crenças, expor suas vulnerabilidades ou revelar desejos que você enterrou por medo ou insegurança. Mas são exatamente essas verdades, por mais difíceis que sejam, que abrem as portas para a liberdade. A liberdade de ser quem você realmente é. Imagine que sua mente é um lago tranquilo, mas coberto por uma camada de folhas caídas, pensamentos automáticos, preocupações do dia a dia, ruídos do mundo exterior. Para ouvir a si mesmo, você precisa afastar essas folhas, criar um espaço de quietude onde possa enxergar as profundezas da água.
Isso pode parecer desafiador em um mundo que valoriza a pressa e a produtividade, onde estar constantemente ocupado é visto como um distintivo de honra. Mas reservar momentos de silêncio não é uma perda de tempo, é um investimento em você mesmo. Pode ser tão simples quanto sentar por 5 minutos pela manhã, com uma xícara de café, e permitir que seus pensamentos fluam sem julgamento. Ou talvez seja escrever em um diário, deixando as palavras saírem sem censura, como se estivesse conversando com um velho amigo que conhece suas verdades mais profundas. Nesse silêncio, você começa a ouvir perguntas que talvez tenha evitado. O que realmente importa para mim? O que me faz sentir vivo? E, tão importante quanto, o que está me prendendo? Essas perguntas são como chaves que abrem portas trancadas dentro de você. Talvez você descubra que o que realmente importa é passar mais tempo com pessoas que o inspiram, ou dedicar-se a uma paixão criativa, como pintar ou escrever, que você deixou de lado por anos. Talvez você perceba que se sente vivo quando está na natureza, caminhando entre árvores ou ouvindo o som do mar, mas que sua rotina atual mantém preso a uma vida que não reflete essa conexão. E talvez, ao explorar o que o está prendendo, você encontre respostas difíceis. O medo de falhar em um novo empreendimento, a necessidade de agradar os outros para se sentir aceito, ou até a crença de que você não merece uma vida que o faça feliz. Cada uma dessas respostas é uma peça do quebra-cabeça da sua alma, um fragmento que, quando colocado no lugar certo, começa a formar uma imagem mais clara de quem você é e do que deseja. Começar pequeno é fundamental. A jornada de autoconhecimento pode parecer intimidante, como escalar uma montanha cuja ponta está escondida nas nuvens. Mas você não precisa chegar ao topo de uma só vez. Pense nisso como uma trilha na floresta. Cada passo, por menor que seja, o leva mais fundo no caminho. Reserve momentos no seu dia para estar presente consigo mesmo, talvez 10 minutos antes de dormir, refletindo sobre o que sentiu durante o dia, ou uma caminhada tranquila onde você possa ouvir seus pensamentos sem distrações. Pergunte-se: o que me trouxe alegria hoje? O que me deixou desconfortável? E por quê? Essas pequenas práticas de introspecção são como sementes que você planta no solo da sua alma. Com o tempo, elas germinam, crescem e se transformam em uma clareza que guia suas escolhas e ilumina seu caminho. Jung acreditava que essa jornada não é sobre encontrar todas as respostas de uma vez, como se você pudesse abrir um livro e descobrir, em uma única página, o significado da sua existência. A beleza está em descobrir aos poucos, em permitir que as respostas se revelem à medida que você avança. Pense em um pintor trabalhando em uma tela. Ele não começa com uma imagem completa em sua mente. Cada pincelada adiciona uma nova camada, um novo detalhe, e, aos poucos, a obra começa a tomar forma. Da mesma forma, cada momento de reflexão, cada escolha de ouvir a si mesmo, adiciona uma pincelada à sua jornada. Algumas pinceladas podem parecer incertas, outras podem não sair como você esperava, mas todas elas contribuem para a criação de uma vida que é autenticamente sua. Essa jornada exige confiança, confiança de que, mesmo quando o caminho parece incerto, cada passo está levando você para mais perto de si mesmo. Talvez você já tenha experimentado isso em algum momento. Uma decisão que, no início, parecia arriscada, como deixar um emprego que não satisfazia ou expressar uma verdade que guardava há anos. No momento em que tomou essa decisão, pode ter sentido medo ou dúvida, mas, ao seguir em frente, descobriu uma sensação de alívio, de alinhamento, como se uma peça do quebra-cabeça tivesse finalmente encontrado seu lugar. Essa confiança é como uma bússola interna, guiando-o mesmo quando a trilha está coberta de neblina. Ela o lembra que você não precisa ver o destino final para continuar caminhando. Você só precisa dar o próximo passo. Jung também nos ensina que, quando você vive de acordo com sua verdade, algo extraordinário acontece. Você não apenas transforma sua própria vida, mas também inspira os outros a fazerem o mesmo. Sua autenticidade é como uma luz que ilumina não só o seu caminho, mas também o daqueles ao seu redor. Pense em alguém que você admira por sua coragem de ser quem é. Talvez um amigo que perseguiu um sonho em comum, ou um colega que estabeleceu limites claros e vive com uma serenidade que parece contagiante.
A presença dessa pessoa provavelmente o inspirou a questionar suas próprias escolhas, a considerar o que seria possível se você também vivesse com mais autenticidade. Da mesma forma, quando você escolhe ouvir a si mesmo, quando dá passos para alinhar sua vida com sua essência, você se torna um exemplo vivo do que significa viver com coragem e propósito. Sua jornada se torna um presente, não apenas para você, mas para o mundo. Imagine o impacto disso. Talvez, ao reservar tempo para escrever todos os dias, você inspire um amigo a retomar um hobby que ele abandonou. Talvez, ao dizer não a compromissos que não ressoam com você, você encoraje um familiar a estabelecer seus próprios limites. Ou talvez, ao perseguir um sonho que parece ousado, você mostre a alguém que é possível viver além do medo e da dúvida. Sua autenticidade cria ondulações, como uma pedra lançada em um lago, tocando a vida dos outros de maneiras que você pode nunca perceber completamente. E, nesse processo, você contribui para um mundo onde mais pessoas se sentem livres para ser quem realmente são. Então, comece hoje. Não espere o momento perfeito, porque ele nunca chega. Não espere ter todas as respostas, porque a jornada é sobre descobri-las ao longo do caminho. Dê o primeiro passo, por menor que seja. Talvez seja escrever uma única frase em um diário, perguntando: o que eu realmente quero? Talvez seja reservar 5 minutos para respirar profundamente e sentir o que está vivo dentro de você. Ou talvez seja tomar uma decisão que você vem adiando, como conversar com alguém sobre algo que o incomoda ou dar o primeiro passo em direção a um sonho que parece assustador, mas também excitante. Cada passo é um ato de coragem, um compromisso com sua própria verdade. Confie que o caminho se revelará à medida que você caminhar. Como uma trilha na floresta, ele pode ter curvas inesperadas, raízes que o fazem tropeçar, momentos em que você se pergunta se está no rumo certo. Mas, com cada passo, você se torna mais forte, mais sábio, mais conectado consigo mesmo. Jung nos lembra que a jornada de autoconhecimento é a maior aventura que podemos empreender, porque é a jornada de volta para a casa da sua alma, onde sua verdadeira essência está esperando para ser abraçada. Então, comece agora. Dê esse primeiro passo, e deixe que ele o leve a uma vida que é, em todos os sentidos, verdadeiramente sua. À medida que você avança nessa jornada de autoconhecimento, algo se torna cada vez mais claro. Você não está apenas desvendando camadas de si mesmo, como se estivesse explorando um mapa desconhecido. Você está se tornando a pessoa que sempre esteve destinado a ser, aquela versão de você que vive em harmonia com sua essência mais profunda. Carl Jung, com sua visão penetrante da alma humana, nos ensina que a verdadeira realização não está em conquistas externas ou na aprovação dos outros, mas em alinhar sua vida com o seu eu autêntico, aquele núcleo de quem você é, livre de máscaras, expectativas ou medos. Esse alinhamento, no entanto, não é um evento único, um momento de iluminação que resolve tudo de uma vez. É uma prática, um compromisso diário de escolher a si mesmo, de honrar sua verdade, mesmo quando o mundo ao seu redor tenta puxá-lo para direções que não ressoam com sua alma. Pense na sua jornada como a construção de uma casa. Cada escolha que você faz, ouvir suas emoções, estabelecer limites, perseguir o que o faz sentir vivo, é como colocar um tijolo nessa estrutura. No início, pode parecer que o progresso é lento, que a casa está longe de estar completa. Mas, com o tempo, cada tijolo adicionado fortalece a fundação, e você começa a ver a forma de algo sólido, algo que reflete quem você é. Essa construção exige paciência e dedicação, porque haverá momentos em que o mundo tentará desviar seu foco. Talvez sejam as demandas do trabalho, que o pressionam a priorizar prazos em vez de sua paz interior. Talvez sejam as expectativas de amigos ou familiares, que, mesmo sem intenção, tentam moldar suas escolhas para se encaixar no que é esperado. Ou talvez sejam suas próprias inseguranças, aquelas vozes internas que sussurram que você não é bom o suficiente, que não deveria arriscar, que é mais seguro permanecer onde está. Nessas horas, escolher a si mesmo é um ato de coragem, uma decisão de colocar mais um tijolo na casa da sua autenticidade.
Essa jornada não é isenta de tropeços. Haverá dias em que você se sentirá perdido, como se tivesse dado um passo à frente apenas para retroceder dois. Talvez você enfrente um momento de dúvida profunda, questionando se está no caminho certo, ou talvez velhas inseguranças voltem à tona, trazendo à mente memórias de falhas passadas ou medos de não ser suficiente. Esses momentos são normais, parte do fluxo natural do crescimento. Jung nos lembra que a jornada de se tornar quem você é não é uma linha reta, mas uma espiral, onde você revisita temas antigos, mas cada vez com mais sabedoria, mais clareza, mais força. Imagine-se caminhando por uma trilha montanhosa. Às vezes, o terreno é firme e a vista é clara. Outras vezes, você tropeça em uma pedra ou se depara com uma curva que obscurece o horizonte. Mas cada tropeço, cada momento de dúvida, é uma oportunidade de aprender, de ajustar sua rota, de se lembrar por que você começou. Cada vez que você escolhe ouvir sua verdade em vez de ceder ao medo, você se fortalece. É como exercitar um músculo. Quanto mais você pratica, mais fácil se torna. Pense em uma situação em que você enfrentou o medo de dizer não a algo que não queria fazer. Talvez recusar um convite que parecia uma obrigação ou deixar um projeto que não estava alinhado com seus valores. No momento, pode ter sido desconfortável, talvez até assustador, mas depois você provavelmente sentiu uma leveza, uma sensação de poder pessoal que vem de honrar a si mesmo. Essas pequenas vitórias se acumulam e, com o tempo, sua vida começa a refletir essa força interior. Você começa a atrair relacionamentos mais autênticos, pessoas que o veem e o valorizam pelo que você é, não pelo que podem tirar de você. Suas escolhas começam a ressoar com sua alma, guiadas por um senso de propósito que vem de dentro. E, talvez o mais importante, você encontra uma paz que não depende das circunstâncias externas, uma tranquilidade que floresce quando você vive em harmonia com sua essência. Comece onde você está, com o que você tem. Não é preciso ter tudo resolvido, nem esperar por um momento perfeito para dar o próximo passo. Talvez você esteja em um momento de transição, sentindo-se incerto sobre o futuro. Talvez esteja sobrecarregado, com uma rotina que parece não deixar espaço para reflexão. Ou talvez sinta que já deu alguns passos, mas ainda há muito a descobrir. Não importa onde você está na jornada, o importante é não parar de caminhar. Cada passo, por menor que seja, é uma vitória. Um momento em que você escolhe se priorizar, em que diz sim à sua verdade. Pode ser tão simples quanto reservar 5 minutos para meditar e ouvir seus pensamentos, ou tão ousado quanto dar o primeiro passo em direção a um sonho que você adiou por anos, como escrever um livro, viajar para um lugar novo ou mudar de carreira. Cada escolha é uma prova de que você está vivendo de acordo com sua essência, de que está construindo uma vida que é verdadeiramente sua. Jung acreditava que aqueles que têm a coragem de viver autenticamente não apenas encontram a si mesmos, mas também descobrem um propósito maior, um chamado para contribuir com o mundo de uma maneira que só eles podem. Sua autenticidade é como uma chama que não só ilumina seu próprio caminho, mas também inspira outros a acenderem suas próprias chamas. Pense em alguém cuja vida o inspira, talvez um artista que cria com paixão, sem medo de críticas, ou um amigo que vive com uma honestidade que parece contagiante. A coragem dessa pessoa provavelmente o motivou a refletir sobre sua própria vida, a considerar o que seria possível se você também vivesse com mais verdade. Da mesma forma, quando você escolhe viver autenticamente, você se torna um farol para os outros. Sua história, com todas as suas vitórias, tropeços e momentos de crescimento, se torna uma fonte de inspiração, um lembrete de que é possível viver com propósito e liberdade. Imagine o impacto de viver dessa maneira. Talvez, ao perseguir uma paixão que o faz sentir vivo, você inspire um colega a retomar um projeto que ele abandonou. Talvez, ao estabelecer limites saudáveis, você mostre a um familiar que é possível priorizar o bem-estar sem culpa. Ou talvez, ao compartilhar sua jornada, seja em uma conversa, em um texto ou simplesmente na forma como vive, você toque a vida de alguém que precisava de um empurrão para começar a sua própria. Sua autenticidade cria um efeito cascata, espalhando coragem e esperança para além do que você pode imaginar.
E, nesse processo, você contribui para um mundo onde mais pessoas se sentem empoderadas para viver de acordo com suas verdades. Então, continue. Não desista, mesmo quando o caminho parecer difícil, mesmo quando as dúvidas surgirem ou o progresso parecer lento. Sua jornada é sua história, um livro que você está escrevendo a cada dia, com cada escolha, cada momento de coragem. Pense na sua vida como um jardim que você está cultivando. Cada semente que você planta, cada ato de autenticidade, cada decisão de ouvir sua voz interior, cresce com o tempo, transformando o terreno ao seu redor. Algumas sementes podem levar semanas, meses ou até anos para florescer, mas cada uma delas contribui para a beleza do todo. Sua história está apenas começando, e cada passo que você dá é uma página nova, uma chance de criar uma vida que reflita quem você é no seu âmago. Jung nos lembra que a jornada de viver autenticamente é a maior aventura que podemos empreender, porque é a jornada de volta para nós mesmos. É um caminho que exige coragem, paciência e fé, mas que recompensa com uma sensação de plenitude que nada no mundo exterior pode oferecer. Então, siga em frente. Escolha a si mesmo, dia após dia. Confie que cada passo, mesmo os incertos, está moldando uma vida que é, em todos os sentidos, verdadeiramente sua. E, ao caminhar, saiba que você não está apenas encontrando a si mesmo, você está se tornando a pessoa que sempre esteve destinado a ser, e, com isso, está iluminando o mundo com a luz única da sua essência. Agora que você está caminhando nesse caminho de autenticidade, dando passos corajosos em direção a uma vida que reflete sua verdadeira essência, é hora de fazer uma pausa, olhar para trás e reconhecer o quão longe você chegou. A jornada de autoconhecimento, como Carl Jung tão bem descreveu, não é uma corrida com uma linha de chegada clara, mas um processo contínuo de descoberta e transformação. Cada momento em que você escolheu ouvir sua voz interior, cada vez que disse não a algo que não ressoava com sua alma, cada decisão de perseguir o que o faz sentir vivo, todos esses instantes são marcos, vitórias que merecem ser celebradas. Jung nos ensina que a verdadeira transformação acontece não quando encontramos todas as respostas, mas quando começamos a confiar na sabedoria que já carregamos dentro de nós, aquela voz sutil que sempre soube quem somos, mesmo quando nós mesmos duvidávamos. Pense na sua jornada como uma longa caminhada por uma floresta densa e cheia de mistérios. No início, o caminho pode ter parecido assustador, com trilhas cobertas de sombras e obstáculos que pareciam intransponíveis. Talvez você tenha enfrentado dúvidas sobre sua capacidade de seguir em frente, ou talvez tenha sentido o peso de velhos padrões, medo de falhar, necessidade de agradar os outros, ou a crença de que não era digno de uma vida plena. Mas, a cada passo, você ganhou força. Cada vez que escolheu ser fiel a si mesmo, você cortou uma pequena parte da vegetação que bloqueava o caminho, revelando um terreno mais claro, uma vista mais ampla. Agora, ao olhar para trás, você pode ver a distância que percorreu, as árvores que deixou para trás, os riachos que atravessou, os momentos em que pensou em desistir, mas continuou. Essa pausa para reconhecer seu progresso não é apenas um ato de gratidão, é um lembrete de que você é capaz de ir ainda mais longe. Jung acreditava que a jornada de autoconhecimento é, em essência, uma volta para casa, para o lar da sua alma, onde sua verdadeira essência reside. Mas essa casa não é um lugar estático, onde você chega e tudo está resolvido. É um espaço vivo, que você continua a construir, decorar e transformar com cada escolha que faz. Imagine que cada momento de autenticidade é como adicionar uma nova janela a essa casa, permitindo que mais luz entre. Cada vez que você enfrenta um medo, estabelece um limite ou abraça uma paixão, você abre uma janela, deixando a brisa da liberdade e da clareza fluir. E, com o tempo, essa casa, sua vida, se torna um reflexo cada vez mais fiel de quem você é, um lugar onde você pode descansar na certeza de que está vivendo de acordo com sua verdade. Essa jornada, no entanto, está apenas começando. A beleza do caminho que Jung descreve é que ele nunca termina verdadeiramente. Cada etapa revela novas camadas de si mesmo, novas perguntas, novas possibilidades.
Haverá dias em que você se sentirá em perfeita harmonia, como se todas as peças do quebra-cabeça da sua vida estivessem no lugar. E haverá outros em que a dúvida voltará, em que você se perguntará se está no caminho certo ou se é capaz de enfrentar o próximo desafio. Esses momentos de incerteza não são sinais de fracasso, são parte do processo de se tornar. Como uma árvore que cresce ao longo das estações, você passa por ciclos de florescimento, de introspecção, de renovação. Cada ciclo o deixa mais forte, com raízes mais profundas e galhos que se estendem mais alto, alcançando a luz. Celebrar suas vitórias, por menores que pareçam, é essencial. Talvez você tenha começado a reservar tempo para si mesmo, algo que antes parecia impossível em meio a uma rotina caótica. Talvez tenha tido a coragem de expressar uma emoção que guardava há anos, como dizer a alguém como se sente ou admitir para si mesmo uma verdade difícil. Ou talvez tenha dado o primeiro passo em direção a um sonho, inscrever-se em um curso, começar a escrever, planejar uma mudança que o assusta, mas também o excita. Cada uma dessas ações é uma vitória, uma prova de que você está escolhendo viver com coragem, de que está moldando uma vida que ressoa com sua essência. Pare por um momento e honre esses passos. Escreva-os, fale sobre eles com alguém de confiança, ou simplesmente feche os olhos e sinta gratidão por sua própria resiliência. Essas vitórias são as pedras fundamentais da sua transformação. Viver autenticamente, como Jung nos ensina, não se trata de buscar a perfeição, mas de ser real. É abraçar a beleza da sua própria história, com todas as suas imperfeições, contradições e momentos de crescimento. Pense na sua vida como um livro que você está escrevendo. Algumas páginas são cheias de aventuras emocionantes, outras de desafios que testaram sua força, e algumas podem até parecer desajeitadas, como rascunhos que você gostaria de reescrever. Mas todas elas fazem parte da narrativa, e é essa mistura de luzes e sombras que torna sua história única. Ser real significa aceitar que você é um trabalho em progresso, que está tudo bem cometer erros, que cada capítulo, mesmo os difíceis, contribui para a riqueza do todo. Ao viver dessa maneira, você não apenas encontra paz interior, mas também se torna uma luz para os outros. Sua autenticidade é como uma lanterna em uma noite escura, iluminando o caminho não só para você, mas para aqueles que cruzam sua vida. Talvez você já tenha notado isso. Quando você compartilha sua jornada, quando vive com coragem, algo muda nas pessoas ao seu redor. Um amigo pode se sentir inspirado a perseguir um sonho que ele havia abandonado. Um colega pode começar a estabelecer limites, motivado pelo seu exemplo. Ou talvez alguém que você nem conhece tão bem diga que sua história o ajudou a dar um passo que ele hesitava em dar. Sua jornada é um lembrete poderoso de que todos nós temos o poder de criar uma vida que ressoe com nossa essência, de que a coragem de ser quem somos é contagiante. Jung acreditava que, quando vivemos em alinhamento com nosso eu mais profundo, conectamo-nos a algo maior, um propósito que transcende a nós mesmos. Esse propósito não precisa ser grandioso no sentido convencional. Não se trata de mudar o mundo inteiro, mas de tocar o mundo ao seu redor de uma maneira que só você pode. Talvez seu propósito seja criar, escrever histórias, pintar quadros, cozinhar refeições que reúnem pessoas. Talvez seja ensinar, compartilhar conhecimento ou ouvir alguém que precisa ser ouvido. Ou talvez seja simplesmente viver com uma honestidade que inspira outros a fazerem o mesmo. Esse propósito é como uma melodia única que você traz ao mundo, uma nota que harmoniza com a sinfonia maior da vida. Ao viver autenticamente, você toca essa melodia com clareza, e ela ressoa, alcançando lugares que você talvez nunca veja. Então, siga em frente. Continue explorando, continue se descobrindo, continue se tornando. Haverá momentos em que o caminho parecerá claro, como um dia ensolarado em que tudo faz sentido. E haverá momentos em que a neblina descerá, e você precisará confiar na sua bússola interna para encontrar o próximo passo. Em todos esses momentos, lembre-se de que você já percorreu um longo caminho, que cada escolha corajosa o trouxe até aqui. Sua jornada é uma prova do seu poder, da sua resiliência,
da sua capacidade de criar uma vida que é verdadeiramente sua. Como um rio que encontra seu curso, você está fluindo em direção a um destino que não precisa ser definido, porque o verdadeiro destino é a própria jornada, o ato de se tornar quem você é destinado a ser. Nunca pare de caminhar. Cada passo é uma oportunidade de se conectar mais profundamente consigo mesmo, de viver com mais autenticidade, de contribuir com o mundo de uma maneira que só você pode. Sua história está sendo escrita agora, a cada dia, a cada escolha. E, como Jung nos lembra, aqueles que têm a coragem de viver alinhados com sua essência não apenas encontram a si mesmos, mas também descobrem um propósito que ilumina tudo ao seu redor. Então, continue. Celebre suas vitórias, grandes e pequenas. Confie na sabedoria que você carrega. E saiba que, ao caminhar, você está não apenas se tornando quem sempre esteve destinado a ser, mas também deixando um legado de coragem, autenticidade e luz para o mundo. Conforme você avança nessa jornada de autenticidade, trilhando o caminho de autoconhecimento com coragem e determinação, uma verdade profunda começa a se revelar. Você não está sozinho. Carl Jung, com sua visão expansiva da psique humana, nos ensina que, ao nos conectarmos com nosso eu mais profundo, aquele núcleo essencial que pulsa com nossa verdade única, também nos conectamos com algo muito maior, a humanidade como um todo. Essa conexão não é apenas uma ideia abstrata, é uma força viva, uma corrente invisível que une todos nós em nossa busca por significado, propósito e pertencimento. Cada passo que você dá para viver de acordo com sua essência, cada momento em que escolhe ser fiel a si mesmo, não afeta apenas a sua vida. Ele cria ondulações, como uma pedra lançada em um lago tranquilo, que se espalham e tocam o mundo ao seu redor, inspirando outros a buscarem suas próprias verdades. Pense na sua jornada como uma constelação no céu noturno. Cada decisão autêntica que você toma, dizer não a algo que não ressoa com sua alma, perseguir uma paixão que ilumina seu coração, ou simplesmente reservar tempo para ouvir seus pensamentos, é uma estrela que você acende. Sozinha, cada estrela brilha com beleza, mas, juntas, elas formam um padrão, uma imagem que guia e inspira. Quando você vive com autenticidade, sua luz não apenas ilumina seu próprio caminho, mas também ajuda outros a enxergarem o deles. Talvez seja um colega que, ao ver você estabelecer limites saudáveis, encontra coragem para fazer o mesmo. Talvez seja um amigo que, inspirado pela sua dedicação a um projeto criativo, decide retomar um sonho que havia abandonado. Ou talvez seja alguém que você nunca conhecerá, mas que, ao ouvir sua história, sente um lampejo de esperança, um lembrete de que é possível viver com coragem e verdade. Essa é a magia de ser autêntico. Você se torna parte de algo maior, um movimento coletivo de pessoas que escolhem viver com propósito. Jung acreditava que a jornada de autoconhecimento é, em essência, uma jornada de conexão. Ao explorar as profundezas do seu ser, você não apenas descobre quem você é, mas também encontra seu lugar no mundo, um lugar que é único, moldado pela sua história, seus dons, suas paixões. Esse lugar não precisa ser grandioso no sentido convencional. Não se trata de alcançar fama ou mudar o mundo inteiro, mas de contribuir de uma maneira que só você pode. Talvez sua contribuição seja criar, escrever palavras que tocam corações, pintar imagens que evocam emoções, ou cozinhar refeições que reúnem pessoas. Talvez seja ouvir, oferecer um ombro amigo a alguém que precisa, ou compartilhar conhecimento que ilumina a mente de outros. Ou talvez seja simplesmente viver com uma honestidade tão pura que inspira aqueles ao seu redor a fazerem o mesmo. Cada ato de autenticidade é como uma nota em uma sinfonia maior, uma melodia que harmoniza com as vozes de todos aqueles que também estão buscando viver com verdade. Mas essa jornada exige que você continue, mesmo quando o caminho é incerto. Haverá momentos em que o mundo parecerá resistir, como se estivesse testando sua determinação. Talvez você enfrente críticas de pessoas que não entendem suas escolhas, ou talvez se depare com desafios internos, dúvidas que sussurram que você não é suficiente, ou medos que tentam puxá-lo de volta para velhos padrões. Esses obstáculos são parte do processo,
como ventos fortes que sacodem uma árvore, mas não a derrubam. Sua autenticidade é sua força, uma luz interna que nunca se apaga, mesmo nas noites mais escuras. Pense em um farol à beira do mar. Ele não impede as tempestades, mas continua brilhando, guiando os navegantes independentemente das condições. Da mesma forma, sua verdade é um farol, uma âncora que o mantém firme, não importa o que venha. Imagine um momento em que você sentiu essa força. Talvez tenha sido quando você tomou uma decisão difícil, como deixar um relacionamento que não nutria sua alma, ou quando falou uma verdade que guardava há anos, mesmo sabendo que poderia causar desconforto. Naquele instante, você pode ter sentido medo ou vulnerabilidade, mas também uma sensação de poder, de alinhamento, como se estivesse finalmente em sintonia com quem você é. Essa sensação é a sua autenticidade em ação, a prova de que, ao escolher sua verdade, você acessa uma força que é maior do que qualquer obstáculo. E, cada vez que você faz essa escolha, você fortalece esse músculo, tornando mais fácil enfrentar os próximos desafios com confiança e clareza. Jung nos ensina que a jornada de autoconhecimento não é apenas sobre encontrar a si mesmo, mas sobre descobrir como sua existência se entrelaça com a de outros. Ao viver autenticamente, você contribui para um mundo onde todos podem ser quem realmente são, um mundo onde a coragem de ser verdadeiro é celebrada, onde as máscaras caem e as conexões se tornam mais profundas. Pense em uma tapeçaria, tecida com milhares de fios, cada um representando uma vida, uma história. Seu fio, com suas cores únicas, suas texturas, seus nós e imperfeições, é essencial para o padrão maior. Sem ele, a tapeçaria seria incompleta. Quando você vive com autenticidade, você tece seu fio com intenção, criando beleza não apenas para si, mas para o todo. Essa conexão com algo maior pode ser sentida nos momentos mais simples. Talvez você perceba isso quando compartilha uma risada genuína com alguém, quando se sente verdadeiramente visto em uma conversa, ou quando experimenta um momento de quietude na natureza, sentindo-se parte de algo vasto e eterno. Esses instantes são lembretes de que sua jornada não é isolada. Ela faz parte de uma história coletiva, um desejo humano universal de viver com significado e verdade. E, ao continuar caminhando, você ajuda a construir esse mundo, um mundo onde as pessoas se sentem livres para expressar quem são, onde a autenticidade é a norma, não a exceção. Então, não pare. Abrace sua verdade, mesmo quando ela parecer frágil, mesmo quando o mundo tentar convencê-lo a se conformar. Sua jornada é como um rio que encontra seu curso, fluindo ao redor de rochas, descendo encostas, mas sempre avançando. Haverá trechos calmos, onde você poderá refletir e saborear o progresso, e trechos turbulentos, onde precisará confiar na sua resiliência. Em todos eles, sua autenticidade é sua bússola, guiando-o para um destino que não precisa ser definido, porque o verdadeiro destino é o próprio ato de viver com verdade. Continue caminhando, sabendo que cada passo é um ato de coragem, uma contribuição para um mundo mais autêntico. Pense na sua vida como um jardim coletivo, onde cada pessoa planta suas sementes, sementes de verdade, de paixão, de propósito. Sua semente, por menor que pareça, é vital. Ela cresce, floresce e inspira outros a plantarem as suas. Talvez você nunca veja todas as flores que sua jornada ajudou a cultivar, mas saiba que elas estão lá, transformando o terreno ao seu redor. Como Jung nos lembra, a jornada de autoconhecimento é também uma jornada de conexão, de encontrar seu lugar no mundo e contribuir com ele de uma maneira única. Então, siga em frente. Continue explorando as profundezas do seu ser, celebrando suas vitórias, aprendendo com seus tropeços. Sua autenticidade é uma luz que nunca se apaga, uma força que não apenas transforma sua vida, mas também ilumina o caminho para outros. Ao caminhar, você está ajudando a construir um mundo onde todos podem ser quem realmente são, um mundo de coragem, conexão e verdade. Sua jornada é sua herança, sua contribuição, sua história. E, ao vivê-la com autenticidade, você está não apenas se tornando quem sempre esteve destinado a ser,
mas também deixando um legado que ecoará muito além do que você pode imaginar.